Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. O ego é queimado pelo sofrimento, por assim dizer. O ego é queimado nesse sofrimento. Agora, podemos chamar esse sofrimento de um sofrimento consciente, que é um conceito muito interessante, o sofrimento consciente. Quando o sofrimento surge, tome consciência dele e aceite que está lá, na forma de medo, ansiedade ou arrependimento. Você tem autopiedade, você tem um sentimento infeliz de si mesmo, reclamando de sua vida, de muitas formas de sofrimento. Você perdeu coisas com as quais você se identificou, coisas que foram tiradas de você. Quem sou eu agora? Não sou ninguém, eu não sou ninguém. Bem, meu amigo, isso é ótimo. Seja ninguém mais. Perceba completamente a sua lista de ninguém, sua bagunça corporal, de não saber mais quem você é. Você perdeu tudo, todas as coisas pelas quais trabalhou, foi tudo embora. Tudo é tão sem sentido. Mas a mente deles ainda está falando que foi tudo em vão e é tudo sem sentido. Essa é a sua mente falando. Não acredite nas coisas que ela diz, mas ela continua falando. Muitos humanos nesse mundo estão sofrendo do que poderíamos chamar de niilismo. Não sei se você conhece essa palavra, niilismo. Significa a crença de que tudo é absoluta e totalmente sem sentido. Essa é uma forma profunda de sofrimento. Não faz sentido apenas essa terrível vida. E isso é um sofrimento muito profundo. A total falta de sentido. Tudo é arbitrário, aleatório e sem sentido. É uma doença mental que está afligindo milhões de humanos. E é porque todo mundo, a cultura dominante em si, ainda acredito que remonta ao século XIX, e eles estão a dublar a origem do discurso de Darwin em vez da vida. A vida evoluiu, o que sem dúvida é verdade. Mas ele disse que a vida evoluiu, mas a evolução da vida nesse planeta é uma causa aleatória, arbitrária de eventos, moléculas e átomos se reunindo aleatoriamente e formando formas de vida ao longo de milhões de anos, aleatoriamente. A ideia de aleatoriedade na teoria da evolução, apresentada por Darwin e outros, a ideia de aleatoriedade significa isso, que não há nenhum propósito ou inteligência por trás disso. É um processo aleatório. É a crença de que toda a vida nesse planeta não tem significado. É apenas um conglomerado sem sentido de átomos e moléculas. É basicamente sem sentido. É a suposição subjacente por trás da teoria da evolução que muitas pessoas ainda acreditam e se infiltrou na cultura dominante. Em até mesmo pessoas que nunca ouviram falar de Darwin. Infiltrou-se em seu sistema de crenças de que vivemos em um universo sem sentido. Antes disso acontecer, tínhamos certas crenças religiosas,
algumas crenças que temos e nelas havia algum significado. E tudo isso talvez fosse ideológico e guiado pelo ego. No entanto, na religião antiga, o acesso ao transcendente ainda existe aqui e ali. Então, ainda há poucas aberturas para o transcendente. Embora muitas formas de religião tenham se desenvolvido em sistemas de crenças ideológicas que fortaleceram o ego. No entanto, as religiões ainda carregam o segredo da transcendência. Ainda estão escondidos dentro das religiões, e isso se tornou inacessível para muitos humanos. Então, agora temos a pandemia do niilismo. Essa é uma das pandemias muito pior do que qualquer outra pandemia física. Que tudo não tem sentido, que você pode ter um significado em sua vida que é muito limitado, como para muitas pessoas. Eu quero ter uma carreira, algo que lhe dê um significado limitado em sua vida pessoal, e trabalhando para a carreira, não há nada de errado. Eu estou trabalhando para criar uma vida melhor para mim e para minha família. Isso também é algo maravilhoso, é ótimo. Eu estou trabalhando para obter reconhecimento nesse mundo, etc. e etc. Tudo bem também. Esse não é o problema. Mas em algum momento, um significado que é puramente pessoal pode começar a perder seu poder. Então, digamos que você passou 2 ou 3 décadas trabalhando pela sua carreira, o que não tem nada de errado com ela. Em algum momento você pode chegar a um ponto em que sua carreira não significa mais nada. Ou então você a perde sua carreira, o seu status. Ou isso o consome tão completamente que você fica doente de estresse. Ou de alguma outra forma, você se transformou em algo que não é nada satisfatório. Isso, na verdade, cria o sofrimento. Então, algo pode lhe dar um significado limitado por um tempo, por anos talvez. E então, de repente, se torna uma coisa sem sentido. Algumas pessoas acordam de repente, algumas pessoas adoecem gravemente e olham para trás em suas vidas e veem que tudo isso foi tão inútil. Acumular posses. Por que eu fiz isso? Qual era o sentido disso? Todas as coisas sobre as quais eu estava tão ansioso, quando agora, digamos que eles estão gravemente doentes, agora todas as coisas sobre as quais eu estava tão ansioso, que eram ótimas, se tornam tão desnecessárias e sem sentido. Todas as coisas que eu tenho me esforçado são inúteis. Isso pode ser uma abertura de repente. O significado pessoal limitado, que era bom, é melhor do que nenhum significado. Ter um significado pessoal em sua vida é melhor do que nenhum. Mas no final das contas, isso não é satisfatório a longo prazo. Você tem que ir mais fundo para um significado mais profundo que transcende quem você é como pessoa e que está alinhado com o propósito do universo, o que está sob o significado verdadeiro, afinal. Ok, então eu vou me alinhar com o propósito. E qual é o propósito do universo? O propósito do universo é a consciência. Trazer mais consciência para essa dimensão. Esse é o propósito do universo. Se você estiver alinhado com isso, então
Se for esse o caso, se você está alinhado com isso, você é um portador de consciência, um portador de luz, que é o verdadeiro propósito final. E pode ser que seu propósito pessoal e o propósito mais profundo possam andar juntos. Isso é ótimo, tudo bem. Então você pode ter uma carreira e ainda não é totalmente dominado pelo ego. Enquanto você está trabalhando ativamente, você traz a luz da consciência, você faz coisas em seu trabalho que trazem mais consciência para essa dimensão, o que é algo maravilhoso. Você pode, mas não é necessariamente o caso de ter uma carreira ou estar alinhado com o propósito universal que é você. Você pode juntar os dois perfeitamente. Isso é o equilíbrio entre ser e fazer, como às vezes chamo do equilíbrio entre ser e fazer, trazendo esses dois juntos. Mas então o propósito, apenas um propósito verdadeiro em sua vida. E você tem que descobrir isso. E isso é estar alinhado com a consciência e ser um portador da consciência. De modo que o fim do niilismo é isso. E não importa mais. Todo o seu passado torna-se relativamente sem importância. Quando você percebe que o significado da vida é ser um portador da consciência, digamos que todo o seu passado foi um desastre após o outro. É como se, infelizmente, fosse assim. Bem, vamos ver se você acabou na prisão porque fez alguma coisa errada e ruim após a outra. Então você olha para trás em sua chamada vida e diz: meu Deus, isso foi um desastre. Toda a minha vida foi apenas um desastre. Tudo bem. Mas então, nesse momento, eu percebo a consciência que eu sou e eu tenho todo o sofrimento que eu criei. Para mim, para os outros, todo o sofrimento que eu criei, para mim e para os outros, faziam parte do sonho egóico, a delusão egóica e o condicionamento com o qual eu vinha a esse mundo. Então você acorda nesse momento. Se for um desastre total, a vida nos leva a um ponto de despertar. Agora, então, a coisa toda foi ótima. Porque, de repente, tem um propósito. Retrospectivamente, todos os desastres trouxeram você a esse momento de despertar. Então, em retrospecto, o que era totalmente absurdo e sem sentido, de repente cumpriu um propósito. O passado pode, de repente, ser percebido como tendo cumprido o seu propósito, criando o sofrimento que te levou ao seu despertar. Então, não há mais arrependimento sobre o passado e tudo fez sentido. Então, o significado surge retrospectivamente. Só permanece absurdo e desastroso se o despertar não acontecer. Então, se você está preso no sonho terrível, continue preso nele. E de repente, uau! Então esteja alinhado com o propósito universal, que é o nascimento final. Não importa o que você faça, não importa como ele se expressa através de você, isso não importa mais. Mas perceba isso. E se você quiser olhar para a sua vida em termos de fracasso e sucesso, como muitas pessoas fazem, qual critério você usa para fracasso e sucesso?
Você permite que esse mundo lhe diga se você é um fracasso ou um sucesso? Em grande parte, esse mundo é insano. Então você está permitindo que um mundo insano lhe diga se sua última vida é um fracasso ou um sucesso. Agora, se esse mundo não pode te dizer, então, o que é? Obviamente, o único critério verdadeiro é se você está consciente ou não nesse momento. Se você está consciente nesse momento, em vez de estar totalmente imerso no conceito do sonho, com sua inconsciência condicionada à pessoa fictícia, se você estiver consciente nesse momento, então esse é o maior e único sucesso verdadeiro que você poderia ter nessa vida. A frustração é construída dentro da existência humana. E é para tudo isso que o mundo existe. O mundo está aí para frustrar e tentar levá-lo cada vez mais profundamente para a identificação com a forma, porque de cada vez que se identifica com a forma é tão frustrante. E nunca chega lá. Nunca conseguirá reunir todas as formas que pensa que precisa para ser você próprio. Embora sinta que pode consegui-lo por alguns breves espaços de tempo, pode dizer, tudo está a funcionar na minha vida. A minha saúde está boa, os meus relacionamentos estão ótimos, tenho muito dinheiro, muitas posses, todas as pessoas gostam de mim e a dar-se bem comigo. Tudo funciona. O meu emprego, a minha situação de vida, as minhas finanças, a minha saúde, os meus relacionamentos, maravilha. Contudo, daí a pouco tempo algo começa a ruir aqui e ali. Serão as finanças ou os relacionamentos ou a situação de vida. É essa a natureza do mundo da forma. Nada permanece o mesmo por muito tempo e começa a desmoronar-se outra vez. Agora que estava a correr tudo bem. Porque isso, a experiência humana, é uma série de frustrações. Por que é que não funciona? Não funciona porque está a olhar para si próprio aí. Estão a exigir que o mundo das formas os faça completos. Exijo que o mundo complete aquilo que eu sou, que me dê o meu sentido do eu. Eu necessito disso e daquilo e mais disso. E é tudo. É o que eu exijo. Porém, não está a acontecer. Há algo de errado aqui. A vida não está a funcionar. Parece funcionar para os outros, mas não para mim. Leio nas revistas sobre todas essas pessoas cheias de glamour e parece que está a resultar para elas. Porém, isso acontece quando lê sobre essas pessoas nas revistas, mas se for visitá-las, verifica que não está a resultar para eles também. A vida aqui é construída para a frustração. É para ser frustrante. Há um propósito, mas as pessoas não viram isso. Assim, é um alívio reconhecer que, primeiro que tudo, o mundo não pode me fazer feliz. Exigir que situações, pessoas, lugares e realizações devam me completar ou me tornar feliz será sempre frustrante, caso as consigam ou caso não as consigam. Ok, isso parece muito negativo, não é? É por isso que, quando não aprofunda mais e fica a ver a superfície, diz, desanimado. Segundo um profeta do Antigo Testamento, tudo é inútil, uma variedade de inutilidades, tudo é em vão, vi tudo. Não me lembro das palavras exatas, mas vou dar uma tradução livre. Vi tudo, fiz tudo e tudo é completamente sem significado. Provavelmente terá sido um homem idoso que tentou mesmo tudo. Por que é que está na Bíblia uma afirmação tão negativa de que a vida é completamente vã,
de que tudo o que poderia realizar é inútil. Colocaram-a porque quando você vê a verdade contida nela, já se libertou, vendo a incapacidade no mundo para o fazer feliz e vendo a natureza pouco duradoura de qualquer forma que encontre na sua vida. O que é que, em si, é capaz de ver esta verdade e dizer, entendi, e até rir? Antes disso, era uma situação terrível e frustrante, mas agora você saiu da sua própria história e passou a ver que a sua história frustrante não é o seu dilema pessoal, mas sim a condição humana. E deixa que a sua interpretação do eu derive daí. Não é nada de pessoal, é a condição humana. É a condição humana no seu estado inconsciente. É um estado de não iluminação. E foi a esse estado, esse eu pessoal ao qual se apegou. E agora, dá um passo para fora vendo isso simplesmente. O ver significa que algo está a emergir que não faz parte dessa inconsciência. Foi por isso que colocaram aquela afirmação na Bíblia. Porque quando a vê verdadeiramente, pode testemunhar em si mesmo a natureza impermanente de todas as formas. O caráter fictício da história construída pela mente. O que é que há em si que é capaz de olhar para isso e ver verdadeiramente? Não é o pensamento, é a habilidade de estar ciente, de segurar o espelho da testemunha e simplesmente ver. Ou melhor dizendo, a luz da consciência brilha através disso. Ela vê o que anteriormente vos encurralava. A história frustrante da minha vida, contudo, não há vida frustrante. Ela perde a frustração quando não olha mais para o mundo, visando a sua satisfação ou buscando algo para si. Quando desiste de exigir que as pessoas e situações o tornem feliz, o preencham, subitamente a habilidade de ver surge, permitindo que as formas sejam tal como são, porque a vida, nesse momento, já e sempre é como é. É a simplicidade da qual não pode duvidar, quaisquer que sejam as formas que apareçam no momento presente. Sempre é como é. A maioria dos humanos está em constante conflito com a simplicidade da vida. Internamente, fogem dela, a rejeitam, a criticam, queixam-se dela ou olham para o outro lado. Não quero a simplicidade disso, eu quero aquele outro lá. Ó. Quando descobre o que o mundo não pode fazer por si, deixa a exigência de parte, uma vez que é absurdo exigir algo no mundo que ele não pode dar. Apenas pode ser com o que é. O é e este momento são inseparáveis. Claro, tudo o que é neste momento é como é. Se vieram para cá com a exigência de que Findhorn os torne felizes, provavelmente experienciaram frustração. Nenhum lugar é capaz de fazê-lo sozinho, ou até fazê-lo de todo. Vêm para cá e dizem, isso não deveria estar aqui. Há uma base aérea real, mesmo na vizinhança desse centro espiritual. Isso não faz sentido. Queixa-se dizendo, vim procurar paz e afinal encontro gritantes aviões a jato, vou para casa. E isso é apenas uma coisa e encontrará muito mais. O meu companheiro ressona, tenho de esperar para ir para a casa de banho. Não há sol, estamos em finais de maio. Não deveria ter vindo para a Escócia, os escoceses são pequenos exemplos. Se espera que eles o preencham, não é possível, mesmo que estivesse numa ilha do Pacífico. Haveria sempre alguma coisa que não estaria muito bem, fosse o que fosse. O sol, todos os dias, é demasiado forte.
Os mosquitos incomodam toda noite. As brochuras das agências de viagem não mencionavam isso. E por aí vai. Aqui está uma oportunidade para abandonar a exigência de que um lugar determinado deveria te fazer feliz ou lhe dar paz, ou fazê-lo encontrar-se a si próprio. Dê simplesmente um sim a qualquer forma que este momento lhe proporcione, em vez de exigir que a forma desse momento deva ser diferente para o satisfazer. Traga um alinhamento interno na sua relação com o momento presente, de maneira a que se relacione com a vida, que é sempre no agora. A forma como se relaciona com a vida, que é sempre agora, apenas agora, faz com que surja um alinhamento interior com o agora. Assim, internamente não se separa do agora, que é a sua vida. A vida e o agora são um. De outra maneira, ela é uma fonte de grande frustração e de sofrimento. Aceite qualquer que seja a forma que este momento tenha. Um avião a jato que passa, estar a chover, depois algum sol aparece por entre as nuvens. Coisas que a mente poderá chamar de boas ou más, porém não passam de coisas que são como são neste momento.